Olá, pessoal! Agora são 19 horas e 17 minutos do dia 3 de 5 de 2020. Eu sou Luciano Ayan, pseudônimo de Carlos Augusto Afonso, e este é o 11º episódio de Regras do Bolsolavismo, sobre esquema de pirâmide. Mas, eu não falei que eram 10 episódios? Sim, eu falei. Só que eu acatei uma sugestão de uma leitora do meu Twitter e que acompanha esse conteúdo, Letícia Cesarino, que tem feito excelentes estudos a respeito desse tipo de tema, e ela tinha sugerido eu fazer um adicional sobre esquema de pirâmide e também sobre recrutamento enganoso. E aqui o tema, na verdade, os dois vão ser tratados juntos, tá? Como parte do esquema de pirâmide, né? Que na verdade são componentes naturais de um esquema de pirâmide. E então aqui esse episódio adicional, né, ele complementa os outros 10, fala um pouco de um mecanismo dessa engenharia, tá? Eu tinha selecionado aquelas 10 regras porque são as regras mais visíveis, né? E essas aqui, elas não são tão visíveis, mas elas são também perceptíveis se a gente tiver uma manha. Então eu recomendo que, se você não viu os outros 10 episódios, eu diria que você vai assimilar melhor este aqui se você assistir. Eu sei que é 10 horas e meia, é uma paulada, mas eu recomendo, foi um trabalho levantado com bastante tempo, né, para poder fazer aqueles vídeos, nessa playlist aqui, Regras do Bolsolavismo, tá? Aqui. Então, você vai encontrar, é uma das 3 playlists que tem aqui, né? Então, vamos falar sobre o esquema de pirâmide, que é o pilar de sustentação de tudo isso aqui, né? E eu posso dizer o seguinte, tá? Alguns autores vão concordar comigo, por exemplo, o Stephen Hassan, o Rick Ross, eles também concordariam bastante comigo, e de que sem esse esquema piramidal não tem seita que se sustente. Seita, eu tô falando assim, não tem grupo sectário que se sustente. E por quê? Porque, como nós já vimos aqui, né, principalmente no primeiro episódio sobre dissonância cognitiva, ninguém quer se sentir um tolo. Então, se você diz que alguém pertence a uma elite, e isso é falso, você não pode deixar essa pessoa descobrir todos os truques que fazem com que ela se sinta falsamente uma elite, para que ela fique cada vez mais dependente e ela se torne cada vez mais extremista e disposta a um comportamento antissocial que só vai ajudar aqui o próprio líder e não ela. Então a pessoa acha que ela está se beneficiando e em muitos casos ela está se autodestruindo em benefício de um líder abusador. O benefício é para poucos ali em cima. Então, sem um esquema piramidal, isso não pode funcionar. Eu estudei cerca de 40 seitas de 5 tipos. Os tipos são, primeiro, culto à personalidade, especialmente em autocracias. Se você tem o Trump, você tem um culto à personalidade numa democracia. Tá? Bolsonaro é um culto à personalidade numa democracia. E já é um esquema piramidal. Aí você tem os cultos apocalípticos, que são os cultos mais que prometem muito, prometem demais e têm uma história, né, de tragédias. Os principais cultos apocalípticos têm uma história de tragédias em torno deles, né, cultos destrutivos apocalípticos. Você também tem cultos de desenvolvimento. O culto de desenvolvimento, ele é uma expansão, né, dos cultos apocalípticos, mas não é a mesma coisa. É que você promete um benefício para alguém. Então você vai prometer, por exemplo, assim, você vai controlar a própria mente, né? Você vai ganhar poderes das trevas. Isso é um desenvolvimento. Você está no estágio, você vai para um outro. Né? O culto Synanon, você vai não só deixar de ser um alcoólatra, mas vai também controlar a própria mente, participar de uma elite, né? Para salvar o mundo. Pronto. Tá vendo? Ele está prometendo um desenvolvimento. Não tem nada de apocalipse, né? Nesse caso, mas é um desenvolvimento. O quarto tipo é o culto terrorista, que promete que a pessoa ela vai participar da construção, por exemplo, de um califado, como no caso do ISIS, mas na verdade é um grupo terrorista para provocar ruptura. Isso é um negócio. Os grupos terroristas se tornam negócios, né? E você também tem uma quinta categoria de cultos, que é o culto político. O culto político é aquele em que é como se fosse um tipo de culto de desenvolvimento em que
é prometido para o discípulo que ele vai se tornar parte de uma elite a tomar poder no Estado, né? E aí existe uma lógica bem parecida também com a dos cultos apocalípticos, nesse caso, e ele vai fazer então parte desta elite. É uma elite aristocrática, né? Por exemplo, o NCLC do Lyndon LaRouche, que é o principal dos cultos políticos, o mais pleno dos cultos políticos, que influencia muito o bolsolavismo. O NCLC prometia que você seria parte de uma aristocracia cultural, discípulos de Platão, e quando com a formação, e ele prometia que ao formar 1000, eles iriam controlar o mundo e levar então a civilização a um novo estágio. E ele dizia que isso ia acontecer. Não aconteceu, né? Aqui agora no Brasil nós temos então um culto à personalidade em uma democracia, né, em torno do Jair Bolsonaro, e um culto político em torno do Olavo de Carvalho. É ele que gerencia o culto? Eu nunca disse isso. Tá? Não é o foco aqui. Mas o culto à personalidade em torno do Olavo de Carvalho. Se tem alguém que gerencia isso, alguém que empreende isso como um negócio, se essa pessoa está em gabinete de presidente ou não entro nesse detalhe. Mas que é assim, então, esse culto bolsolavista e os padrões são nitidamente observáveis. Tá? A junção de um culto político como esse NCLC, copiando padrões da alt-right, mais um culto à personalidade em uma democracia, deu esse nível de selvageria que você não observa em nenhuma democracia. Então, o Bolsonaro ele age de maneira selvagem, totalmente focado em ruptura, porque então ele tem um duplo culto em sua base. Então, isso é o bolsolavismo. Ele é uma mistura de um culto político, inspirado na ação das milícias virtuais como alt-right, tem o uso de perfis falsos organizados, como esses vaporwaves, e ainda o culto à personalidade em torno de um líder. Então ele é uma ferramenta de muito fanatismo e obsessão, e isso tem que funcionar, então, como todos os outros cultos, em todos os outros 40 casos estudados, como um esquema de pirâmide. Tá? E o que é esquema de pirâmide? Primeiro, não confunda esquema de pirâmide com organização hierárquica. Toda organização humana ela é hierárquica. O exército é hierárquico. Qualquer organização que você entrar ela é hierárquica. Qualquer empresa, ela é hierárquica. E em todas as organizações humanas sempre vai ter um grau de politicagem. Mesmo que você tenha hierarquia, mesmo que você tenha regras claras, você tem um grau de politicagem. Tá? Isso é inevitável, isso é da condição humana. Agora, uma coisa é você ter a politicagem, por exemplo, de uma empresa, né? Por exemplo, você numa empresa, você pode dizer o seguinte, olha, quem vai pertencer ao time de gerente de projetos tem que ter tantos anos de experiência, tem que ter obtido tal resultado nas avaliações de desempenho, tem que ter certificado PMP, e, portanto, então ele pode pertencer a esse quadro aqui. Observe que se você tem critérios claros, o fato de você ter critérios claros não significa que eles serão 100% atendidos, mas você pelo menos tem os critérios claros. Isso não elimina a politicagem. Tem que ficar bem claro. Mas existem critérios claros. Isso é cada vez mais importante por causa do accountability. Então, imagine você acha que você, como investidor, você botaria dinheiro numa empresa que é tudo vago, você não sabe o que vai acontecer amanhã, pode acontecer igual a Enron, de repente, ó, acabou, você tem alguns que levaram tudo e os investidores ficaram a ver navios. Não, aí você tem a governança. Observe que até o fato de existir a governança é uma evolução de como você tem essa prestação de contas em sistemas hierárquicos. E sempre tem que ter, porque isso dá segurança para as pessoas, dá segurança para os participantes do grupo, tá? Dá segurança. Se você entrar numa organização, você vai entrar numa empresa, você aceitou, você fez uma entrevista para uma empresa e aceitou um cargo lá. Se essa organização tem critérios mais claros, o nível de clareza quanto maior, mais segurança é para você. Se você tiver, então, qualificação, você vai falar, puxa, sua qualificação vai ser mais valorizada se você tiver critérios mais claros. Mas isso não elimina a politicagem. Agora, o que é esquema de pirâmide? Esquema de pirâmide é igual ao marketing multinível. É quando você não tem a entrega de um produto tangível, de algo tangível, e você tem, então, uma concentração de poder em algumas pessoas que vão se aproveitar de um bando de incautos aqui embaixo, aí você não pode ter uma organização hierárquica com regras claras. Essa organização ela vai ter uma hierarquia, mas vai ser uma hierarquia vaga, e as regras elas também serão vagas. Então, numa organização, esquema de pirâmide, você
existem vários níveis, assim como numa organização hierárquica, mas você tem existe muita obscuridade. Então você não sabe o que te leva a ser aprovado. Então, se você entra numa tropa de elite, você não sabe o motivo pelo qual você entrou nessa tropa de elite. É pela última, na verdade, agora você sabe porque eu estou te explicando, né? Em qualquer grupo sectário, você pertence a um grau de maior confiança perante a liderança, de acordo com a sua utilidade aos objetivos abusivos do líder e nada mais. Então, quando vocês observam muito esses lances aí de acusar, você é traidor, você é, como é que chama? É desleal, você não, né? A lealdade ao líder, você não tem lealdade ao meu líder. O que define lealdade? Existe o quê? Lealdade é você assinou um documento num partido, né? Você concordou com algumas propostas e você está descumprindo isso? É isso que é deslealdade? Não! É você não estar sendo útil ou não aos objetivos do líder e nada mais. Do líder e de um círculo interno. Então, existem alguns componentes que a gente tem que entender para poder entender o que é esquema piramidal, tá? O esquema de piramidal ele tem uma lógica de círculo interno reduzido, tá certo? Ele tem a omissão da agenda, você tem que omitir o verdadeiro interesse do grupo. Você precisa ter o uso de elementos como a manipulação mística, ou seja, criar experiências que são artificiais, mas você quer que elas pareçam espontâneas. E, finalmente, o recrutamento enganoso, ou seja, você vai puxar pessoas que estejam fora do grupo para ele, a partir de grupos que estão nos níveis acima, que vão enganar. Simples assim. E existe uma lógica até própria para enganação. Não é, por exemplo, quando... Claro que existe... Observe, existe até enganação em qualquer organização. Mas a essência de um esquema de pirâmide é a enganação do início ao fim. Então você não, por exemplo, você não vai contar para alguém por que ela vai entrar lá. Mas, como você está omitindo a agenda, você vai prometer algo que você sabe que você não vai cumprir. E isso é desde o começo. Tá? Vamos falar um pouco, então, de cada um desses atributos aqui. Tá? Considere sempre assim, tenha em mente. Tá? Se você tem um esquema de pirâmide, você tem, então, um círculo interno com regras vagas, tá? Regras obscuras. A omissão da agenda, você esconde o interesse, tá? Do que o real interesse que está ali por trás. Então você maquia as coisas, você define o que você vai distribuir ou não de informação, você vai criar a realidade paralela, tudo aquilo que a gente viu antes. Você vai criar um túnel de realidade conforme o seu interesse. As teorias da conspiração são criadas por interesse, mas você vai esconder o interesse, a agenda, né? Inclusive você vai negar que é seita. Se alguém perguntar, não, é seita? Não, 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 não vai nem querer conversar do assunto. Mas se você for, por exemplo, de um grupo que não é sectário, você vai, não vai ter problema nenhum. A questão da manipulação mística, toda uma confecção de experiências totalmente artificiais, mas que você vai lutar para que elas pareçam espontâneas, né? E a gente vai ver exemplos disso, né? E o recrutamento é enganoso. Então, sempre essa esteira desses 4 itens aqui, a gente observa, tá? Não precisa ficar tanto, assim, decorar, ter isso decoreba, não. Mas é bom saber que se você quiser um dia montar uma seita, você tem que ter um esquema de pirâmide e você vai ter que ter esses 4 pontos. Vamos ver exemplo de cada um deles para ficar mais fácil de assimilar. O primeiro, então, é o círculo interno, né, com essas regras vagas, ou seja, você vai ter poucas pessoas que tomam decisões, tá? Poucas pessoas. E isso aí é em qualquer tipo de seita. Então, um governo, por exemplo, como o do Yahya Jammeh na Gâmbia, ele saqueou o país, né? Ele tocava o terror, fez o isolamento, ele fez de tudo para isolar a Gâmbia da comunidade internacional, mas isso atendia o pequeno grupo de apoiadores, o pequeno grupo de burocratas. Então, num culto à personalidade, isso aí acontece numa autocracia porque você precisa que essas decisões estejam na mão de poucos. Lembrem-se, né, logo na introdução, que a gente fez na introdução dessa série, que o que define um sistema ser mais democrático ou autocrático? O número de pessoas com quem o líder negocia para permanecer no poder. As seitas são estruturas em que o líder negocia com um grupo muito pequeno de pessoas, muito reduzido de pessoas. Então ele tem um círculo interno muito reduzido. Então essa é a ideia do círculo interno, tá? E todo grupo sectário tem isso. Quando Charles Manson
ele deu aquela doida, falou, Helter Skelter. O que ele estava dizendo quando ele falou Helter Skelter? Vamos sair matando. 7 pessoas pertenciam ao círculo interno e foram para matar. Mas a seita dele tinha 100 pessoas. Então, existe um grupo que sabe o que os outros não sabem. E existe esse esquema todo, né? O círculo interno é que está, então, no topo, junto com o líder. Então, você tem o líder, o círculo interno dele, abaixo dele, e aí você tem outras camadas embaixo. A Al-Qaeda, por exemplo. A Al-Qaeda ele tem 5 níveis. Né? Lembra? Sempre piramidal, a estrutura hierárquica e vaga. Então, quando você. A pessoa que entra na Al-Qaeda, ela entra como propagandista. Propagandista dos ideais da doutrina do Bin Laden, né? Eles ainda seguem a doutrina do Bin Laden. É uma franquia. Pra você ter uma ideia, a Al-Qaeda se tornou uma franquia. Qualquer outro grupo terrorista vai ser a mesma coisa. E quem é que vai conversar? Né? Então vamos considerar aqui o nível 1. Nível 1, todo mundo. Aí a pessoa passa para o nível 2. Ela é disciplinada, né? Então eles colocam ela no nível 2. E aí a pessoa pode ser movida para campos de treinamento. Agora, você tem um terceiro grupo, que são os tenentes. Que aí eles selecionam essas pessoas aí e vão definir as ações que essas pessoas vão fazer. Algumas vão atuar como lobos solitários, outras vão atuar em grupos armados. Aí você tem o grupo número 4, né, que é onde está a tropa, né, principal, que essa tropa são esses que fazem o juramento para o Bin Laden. Observe que tem um grau de fidelidade em todos. Você tem que ser fiel ali, em todos. Mas a fidelidade ao Bin Laden aí é uma outra coisa, é no nível 4. E aí você tem o nível 5, né, que você aí sim é no máximo 50 pessoas. Essa documentação foi encontrada na época da Guerra ao Terror, que eles tinham essa organização dessa pirâmide. E é assim, porque você não vai, se fosse uma organização tradicional, qual critério que a pessoa tem para poder saber o seguinte? Primeiro, você tem enganadores ali em cima dizendo, olha, isso aqui é para salvar a nossa população muçulmana da opressão. Os caras estão adorando aquela opressão. Eles estão coletando pessoas que não são necessariamente oprimidos. Eles estão enganando pessoas, mas isso gera benefício por quê? Para um líder narcisista, para um líder narcisista que quer abusar. Isso, assim, no caso do Bin Laden, ele queria não só o resultado financeiro disso, porque essas operações custam dinheiro. Causar colapso em país dá dinheiro. O Estado Islâmico se tornou uma indústria. Foi para o crash and burn, mas se tornou uma indústria. Todas as organizações terroristas vão ter que ter isso. Então, quando você tem pessoas lá no círculo, lá, por exemplo, no topo, falando, meu, esse tem um monte de mané aqui que já está pronto para se explodir. E eles vão se dando bem. E o círculo interno se dá muito bem. É assim que funciona. Então, isso é ter, então, uma ideia de um círculo interno com regras vagas, né? A seita da Credonia Mirindi, do Movimento para a Restauração dos 10 Mandamentos de Deus, em Uganda, ela já chegou a ter 2.000 pessoas e tinha, entre 1999 e 2000, quando foi a passagem, tinha 1.000 pessoas. A líder do culto era Credonia Mirindi. Ela tinha um líder até de frente, que fazia frente, que era o Joseph Kibeter. E eles tinham prometido o final do mundo mais de uma vez, e tinha falhado. E tinham tirado tudo dos discípulos. Então eles tinham um círculo interno, ela tinha algumas pessoas nesse círculo interno aqui, que eram 5 pessoas, aí tinham 12 apóstolos que ficavam no nível abaixo aqui, que era a administração, e a partir dali, mais outras 2 ou 3 camadas. Então, essa turma aqui de cima é que defendia a enganação que ia acontecer. Quando chegou no dia 31 de dezembro de 1999, a passagem do ano e era para o final do mundo acontecer, o final do mundo não aconteceu, obviamente. E eles já sabiam disso. E eles já tinham preparado um outro esquema. O que era? Primeiro, eles tinham gasto 3 meses para deixar os membros completamente fissurados e dependentes. E muita propaganda na rádio também, até. Para deixar o pessoal sentindo que eles estavam até transmitindo para a rádio. Gastaram muito com isso. Então, eles estavam até tentando cooptar membros novos, sabendo que não ia entregar. Aí, quando a data falhou, o que eles fizeram? Eles gerenciaram a debandada de discípulos, mas da maneira mais macabra possível. O que aconteceu? Alguns membros falaram, eu vou embora. Lembre-se daquele episódio número 1 sobre dissonância cognitiva. Uma parte fica, outra parte sai. Aí aqueles que saíram, né, eles convenceram as pessoas, né,
a fazer, antes de falar disso, deixa eu dizer o que aconteceu então no dia 17 de março de 2000. Então eles convidaram 530 dos discípulos para uma festa de graça, tá? Eles levaram para uma igreja e eles estavam numa festa, passaram a noite, assim, tinham, sabe, mataram várias cabeças de gado, vários engradados de Coca-Cola. Eles nunca tinham fartura, eles passavam fome na seita, mas ali ia ter fartura, que era a comemoração, então, do dia de fato do final do mundo. Eles disseram que a data tinha sido remarcada, olha o absurdo. Tá, aí chegou, então, eles estavam em festa, eles lacraram toda a igreja, essa turma do alto, olha só, o esquema de pirâmide, essa turma do alto lacrou todo o esquema, né, lacrou toda a igreja, desculpem, né, e tocaram fogo. Explodiu, mataram 530 pessoas de uma vez, assim, não foi suicídio coletivo. As pessoas achavam, a polícia achava que era suicídio coletivo. Mas aí, olha o que há de mais macabro ainda. Nos dias seguintes, um mês depois, né, durante as investigações, acharam 4 valas. Ao todo, nessas 4 valas, tinham 388 pessoas enterradas. O que eles fizeram? Simples. Eles sabiam que ia ter uma debandada de discípulos. E assim que esses discípulos começaram, então, a debandar, eles começaram a chamar, então, o discípulo para conversar nas propriedades de membros da seita, daquela liderança, tá? Da liderança da seita, que estava lá nos primeiros escalões. Eles chamaram essas pessoas para conversar e dizer o seguinte: olha, nós vamos ver um jeito então, de reaver aquilo que você perdeu. Então as pessoas que estavam desesperadas, elas iam. Só que eles eram convidados para jantares, para comer alguma refeição, e eram envenenadas. E aí morriam ou por veneno ou estranguladas, porque nem todas morriam pelo veneno, porque algumas têm resistência. Então eles estrangulavam algumas pessoas. Algumas pessoas foram encontradas com crânios esfacelados, com sinais de estrangulamento, e a maioria envenenados. Ou seja, mais 388 pessoas foram mortas num raio de 85 quilômetros da igreja onde teve a explosão. E ao todo, então, praticamente 1.000 pessoas morreram no maior, então, na maior tragédia de uma seita destrutiva apocalíptica. Mas teve algo a mais. Dessas pessoas que participaram dos assassinatos, o círculo interno matou várias delas. Nunca se encontrou a Credonia Merinde, a guru da seita. E existem muitos mistérios ainda hoje a respeito onde ela estaria, Mas para vocês observarem o que é que se pode fazer num esquema de pirâmide. Então você não entrega, ela não tinha valor para entregar. Credonia Merinde, a líder do culto, ela não tinha valor a ser entregue para os discípulos. Ela tinha abuso. Eles eram espancados, abusados. Ela só tinha isto. Então, o que teve que fazer? Ela foi, para poder manter esse esquema de pirâmide, ela foi gerenciando a situação. Primeiro prometeu datas que não podiam ser entregue, foi avaliando quanto de discípulos ia ser perdidos. Quando teve a data de 1999 para 2000, na passagem do ano, não teve a entrega, teve uma debandada, aquilo começou a entrar em crise, muito maior do que estava sendo gerenciado. Então, a solução que ela encontrou foi, então, matar dissidentes, tá, para evitar que isso fosse um escândalo, né, para a mídia, e aí a seita Ruiz, e aí ela matou todo mundo e sumiu. A gravidade, então, quer dizer, isso é o cúmulo de esquema piramidal. Não estamos dizendo que todo esquema piramidal vai acontecer isso, mas a ideia de ter um esquema de pirâmide é exatamente isso, um círculo interno para poder ter essas regras vagas, e aí você omite a agenda. Tá vendo que nenhum dos casos teve a agenda revelada? Então é isso, né? Agora vamos ver alguns exemplos aqui, né, de omissão da agenda. Isso tudo que a gente viu é uma omissão de agenda também. Agora, olha o risco se você não tem a omissão da agenda, tá? Num culto destrutivo. Você pode, por exemplo, acontecer com uma seita Ordem do Templo Solar, uma seita canadense que chegou a ter 400 discípulos. Discípulos da alta sociedade, ou pessoas assim, eles pegavam pessoas de classe média para cima. E essa seita do Canadá, ela tinha também 2 gurus. Na verdade, tinha um guru, que era Joseph D. Mambro, e tinha um outro que era o guru de frente, que era Luc Jorret. Então a seita, ela tinha prometido desenvolvimento, era apocalíptica também, era uma mistureba de coisas de templário, essas coisas, né? E tinha divisões tanto no Canadá quanto na Suíça. Eram os locais onde tinham divisões da seita, né? Muito bem. Aí
Em 1991, a seita tinha começado em 1984, se não me engano, 86, eu não me lembro direito, tá? Mas eu me lembro da data exata. Eu só sei que em 1991, aí um dos caras que ajudavam, que era parte do círculo interno, chamado Tony Dutot, ele descobriu o Dimambro roubando grana da seita. E deu a doida. Aí ele jogou tudo no ventilador, foi embora. O cara do círculo interno pulou fora. Só que tinha um detalhe, né? Ele entregou os truques com holografia que ele fazia para ajudar o chefe dele a enganar os discípulos, né? Como se tivesse, então, fantasmas. Eram aparições. Olha só. Então, holografia. Era essa picaretagem mesmo. Para fazer isso aí, gente, é esquema de pirâmide. Você não vai fazer isso numa empresa, né? Porque as pessoas, né, têm o seu nome a zelar, né? Mas num esquema piramidal, é assim que funciona. Então, isso é omitir a agenda. Mas a agenda foi descoberta. Então, a seita teve uma perda de 400 membros, ela caiu para 80 em questão de 2, 3 anos. Então, a seita estava ruindo. E a fé das pessoas estava caindo. Então, estava ficando 80. Você imagina você tá. Você acha o pai do Melite, mas ficaram 80 agora. 80 não, ficaram 100 mais ou menos, tá? 100. E 400, outros 300 saíram e estão zoando vocês, falando pra mídia, esse aqui é enganador, picareta, não sei o quê. Como é que você segura a fé dessas pessoas? Então, o Dimambro, ele fez da pior maneira possível, né? Ele organizou vários suicídios coletivos e com assassinato, inclusive ele se suicidou num desses casos junto com o Luke Jorret. Mas foi uma coisa assim bizarra, porque não foram assim, ó, primeiro em vários chalés aconteceram. Então, num deles 20 pessoas morreram, depois no outro 17, em vários locais. E não foi numa época só. Primeiro você teve vários em 1994, vários casos, e teve também um caso em 1995 de um chalé que explodiu, e teve um outro caso em 1997. E nisso aí tudo, ao todo foram 80 pessoas que morreram. Até hoje, assim, é um mistério como é que a coisa pôde. Porque eles morreram em 94. Mas tinham pessoas que ainda pertenciam ao grupo que tinham que seguir com a missão coordenando esses outros suicídios coletivos com mistura de assassinato. Quem não se matava, pá, tiro. Convocava as pessoas para o suicídio coletivo, um grupo de 8, 10 pessoas. Ah, se não vai, não vai, pá. E na cabeça era assim, né? Então é isso aí, por isso que se omite a agenda. Né? Ninguém vai sair contando, né? O que faz, né? Então, essa é a lógica então, de você fazer a omissão da agenda, né? E foi por isso. Aliás, o caso da Ordem do Tempo Solar, o primeiro, antes de começarem os suicídios coletivos, um dos discípulos que ainda era fiéis ao Dimambro se orientou a ir no chalé onde morava o Dutot, com a esposa dele, e esfaqueou ele, né? Na verdade, ele morreu pegaram uma estaca, enfiaram no coração dele, e até no filho de 3 anos do Dutot, e na esposa, mataram os três. Mataram, né, o casal e o filho de 3 anos. Que foi dito para eles, né, que o Dimambro falou, é o anticristo que veio, o filho deles aí é o anticristo. Então tem que matar ele e os pais dele. E aí a seita colapsou. Então, saber o que é omissão de agenda, né? Manipulação mística, tá? A manipulação mística é você criar experiências que são falsas, tá? Mas que elas têm que parecer reais. Então, quando o Charles Manson usava LSD para poder fazer as pessoas, olha, nós estamos aqui assimilando novas informações, usava LSD para isso, né? Na seita, por exemplo, do Shoko Asahara, Aum Shinrikyo, né? Eles diziam que as pessoas estariam sobrevivendo, né, ao apocalipse porque elas estariam protegidas, porque elas teriam um campo eletromagnético ao redor delas. E para isso ele criou, assim, era tanques de água muito quente para as pessoas entrarem lá. Mas aquilo não tinha nenhuma outra função a não ser fazê-las sentir que elas estavam adquirindo uma resistência. Mas era tudo farsa. Era farsa. Era só para fazê-las sentir que elas estavam ganhando uma resistência que na verdade não estavam ganhando. Elas não seriam protegidas coisa nenhuma. Mas isso aqui, manipulação mística, você cria umas experiências falsas para que elas soem como reais, tá?
Por exemplo, você tinha na seita do Jim Jones, ele fazia, ele vendeu a imagem dele de ser uma pessoa que curava as pessoas, mas ele usava fígados, sabe, de galinha, aquelas cirurgias falsas. Ele era um especialista nisso, tá? A seita do Rajneesh, então, porra, o Rajneesh ele seduzia a mulher com um mecanismo que dava choques bem leves, mas bem leves, para a pessoa nem. Não, era assim, era uma sensação de que algo místico estava acontecendo. Isso para assim, seduzir praticamente todas as mulheres do culto que ele queria ter relação. Então ele era assim, a especialidade. Se você perguntasse assim, né, qual era um dos principais truques de sedução do Rajneesh, era esse, né? Ele fala, deixa aqui, né, pegar nos seus chakras. Aí tinha um negocinho aqui na mão. Ui, senti um negócio aqui. Era assim, sabe? Aí pronto, já tava no papo, né? Isso é manipulação mística. Criar experiências, então, artificiais, fazendo-as soar como reais, tá? E você tem o recrutamento enganoso. Então, o recrutamento enganoso é o seguinte: isso também todas têm, tá? Isso aí é tudo. É recrutamento enganoso. Grupo terrorista. Então, você tem lá, tem um monte de voluntários do Estado Islâmico que fica lá na base da pirâmide, que são recrutadores. Né? Então, você tem assim, na base, não, tá? Desculpa, eles ficam no nível, assim, um pouco acima, né? Então, esse pessoal do recrutamento, eles vão levar as pessoas para ser estudantes. Então, estudantes ficam no nível menor, né? O cara é um estudante, ele se interessou, beleza, então eles vão levá-las, aí depois a pessoa convence essas pessoas a ir para, vamos para o campo, ou vamos conhecer o meu líder aqui, então vai aumentando o comprometimento. Mas no começo você não conta. As pessoas não chegam dizendo assim no Estado Islâmico, assim, quando eles querem cooptar pessoas pela internet. Tem muito recrutamento enganoso pela internet. Eles não chegam querendo cooptar pessoas falando assim, olha, é, vamos explodir nossos corpos? Não, não é assim que funciona, é assim. Essa cultura de vocês, ela está tratando mal vocês. Você não gostaria de conhecer, eu mandar para você aqui alguns livrinhos aqui sobre o Alcorão, a nossa interpretação do Alcorão, e vai seduzindo. Inclusive, eles são orientados a dizer o seguinte: no começo, quando eles vão cooptar cristãos, não diga que, fala assim, ó, faça elogios para Jesus. Diga assim, olha, ó, eu respeito, eu admiro Jesus, só que ele não é Deus. Então ele, tá vendo? Discorda em algum ponto e concorda em outro, o pessoal já se abre mais, fala, então, quer conhecer então uma visão aqui sobre Alá, que tem muito ponto de convergência aqui. Então isso é num nível menor. Agora, olha no Reverendo Moon. O Steven Hassan, que é o criador do modelo Byte para poder mapear comportamentos de seitas, é uma das principais referências para esse trabalho aqui. O Steven Hassan, ele, dos anos 70, ele participou por 18 meses da seita do Reverendo Moon. Ele tinha se tornado um recrutador. E o Steven Hassan, ele foi convidado por 3 mulheres, ele estava solteiro na época, e 3 mulheres chamaram ele para sair. Convidaram, vamos, né, vamos entrar aqui no carro com 3 mulheres, que é isso, né? Ele pensou assim na época, né? E no fundo elas estavam levando ele para um lugar, né? E aí ele até perguntava no caminho, né? Onde vocês estão me levando? Aí uma delas perguntou: você tá com medo? Não fico com medo, não. Chegou no lugar, tinha um grupo de estudos, né? Estudos, entre aspas, né? E ele gostou do que estava ouvindo, gostou e começou, foi indo, de repente estava lá, já estava na seita. E aí tinha, né, assim, né, feito o comprometimento e começou a doar coisas. E ele cresceu na organização. E aí ele, aos poucos, aí depois que quando ele saiu, ele contou todo o esquema, como é que funcionava. O Reverendo Moon, ele criou até um termo chamado engano celestial. É o seguinte, essas pessoas que estão em alguns níveis intermediários e enganam as pessoas que estão fora, eles se acham uma elite. Eles são uma elite, são superiores. Então, eles falam o seguinte: não vai explicar o que nós fazemos aqui para esses caras, que eles não vão entender. Eles são inferiores, eles são retardados, eles não sabem pensar. Eles eram igual vocês eram antes de entrar aqui. Então você tem que mentir. Mas isso aí é um engano bom, porque é bom para eles. Entendi. Então você não vai dizer que a gente é uma seita, né? E até por isso você tem na omissão de agenda, esses caras não admitem usar o termo seita de jeito nenhum. Não, mas
Seitas, fala que é seita para eles. Eles ficam transtornados. Não, não é seita, não é seita, não é seita. Então, não, aqui não é seita, não, é um grupo de estudos, é um grupo, não, isso é um grupo de evolução espiritual, é um grupo de conhecimento. Eles não gostam de usar o termo culto porque você o quê? Está quebrando a regra da omissão da agenda. Entenderam exemplos desses 4 itens aqui? Então nós vimos aqui, ó, o que é ter círculo interno com poucas pessoas, né? Com regras vagas e poucas pessoas tomando decisão, e depois isso vai caindo em camadas, né? Você tem a questão da omissão da agenda, inclusive nega que aceita, a manipulação mística, né? E o recrutamento enganoso. Agora, como que seriam esses exemplos aqui no bolsolavismo, tá? Vejamos, a gente pode ver todos os exemplos, né? A gente pode ver, por exemplo, assim, círculo interno com poucos participantes. Por isso que eu costumo dizer que algumas pessoas falam, é igual ao PT. Não, não é igual ao PT, porque você, para fazer uma seita destrutiva, você tem que ter o quê? Um esquema de pirâmide com círculo interno muito reduzido. O PT tinha 6 vertentes, no mínimo. Um apresentava assim uma ideia, outra apresentava uma outra que em contradição, mas eles debatiam mesmo, discordavam e saíam dizendo, ó, o Lula não tem que negociar assim, não sei o que, não sei o que, outro não pode fazer isso. Então, para ter essas vertentes, todos os partidos têm. Não dá, né? Não dá. Você tem que ter o quê? É uma linha central com regras vagas, né? Então, você tem que ter um círculo interno em torno do líder. Quem tem isso, a gente já pôde notar, é o APB. O cara já chegou colocando ali quem? O filho como responsável, que não sei do que, o outro, a advogada dele que é responsável, sabe, vai colocando sempre as pessoas que são o quê? A turma dele e os fiéis. Então, os bolsolavistas. Os olavistas. Se você tiver assim no mercado e não tiver aderente, não vai participar, então, desse círculo interno. Então, isso aí é uma lógica de seita, como tinha no NCLC, do Lindo LaRouche. Ele tinha um círculo interno, mesmo que ele tivesse 2.000 pessoas ali no grupo, ele tinha um círculo interno de poucos participantes. No bolsolavismo, você tem pessoas, por exemplo, que um grupelho de pessoas que você nota que tem alto alinhamento com o Olavo. Você não sabe exatamente quais são, mas você nota que são poucos. E você tem pessoas abaixo que são nitidamente exploradas. Ah, eu ainda não sei o suficiente. Eu não entendi. Eu não entendi. E esses caras aqui, eles ficam manipulando. Aí você tem um grupo, assim, muito provavelmente você deve ter ali 10 pessoas ali no círculo interno. Você pode ter um barramento aqui de umas 50 pessoas, 50, 70, 100 influenciadores, que são gerenciados aqui em cima. Né? Aí você tem uma outra turma aqui embaixo, que é os que fazem o cursinho online de filosofia. Né? Aí você tem aqueles que são só leitores, aí você tem aqueles que só acessam as redes sociais. E essa esteira aí de um indica o outro, um vai indicando o outro, é gerenciada para a partir de cima. De repente, quando alguém discorda e fala alguma coisa que o líder não quer, expurgado. Qual é o critério para a pessoa ser expurgada? Tu é traidor, você tem falha de ego, você não sabe nada, você entrou aqui para tentar se aproveitar do meu líder. Sempre os mesmos scripts de sempre. Chantagem emocional, gaslighting, né? Ataque em bando, eles vão fazer, linchamentos. Porque essa é a ideia do recrutamento enganoso, né? Que também, tá vendo? Ó, tudo feito. Por exemplo, de repente alguém vai lá e elogia um influenciador que gostaram dele, concordou com algumas ideias, falou alguma coisa que eles gostavam, eles começam a adular. Eu vi um caso, por exemplo, eu não vou nem dizer o nome dele, tá? Um membro do MBL, que de repente o pessoal falava, sai daí, sai do MBL, sai do MBL, sai do MBL. Eu vi assim, na internet, tá? Eu não pertenço ao MBL, mas começaram assim, em bando. Eu falei, ué. Aí, de repente, ele falou assim, eu vou sair. Então ele fez um post xingando o MBL. Aí, mas assim, foram mais de 500 pessoas entrando no perfil dele, falando assim, você veio para o grupo dos bons, agora sim, você fez a escolha certa. Você acha que essas 500 pessoas estavam em um esquema de enganação? Não, muito provavelmente você deve ter aqui umas 10 pessoas aqui em cima. E aqui, esses influencers que controlam grupos de rede, falando: gente, precisamos, ó, na nossa causa, deem uma força aí. Ó, esse cara aí tem que vir para o nosso lado. Então ele precisa, isso chama-se bombeamento de amor, que é promovido nessa rede aqui de recrutamento enganoso. Outright, todos os grupos deles funcionam assim. E isso aí permite que esses caras que ficam em cima abusando, eles consigam gerenciar. E o governo, plugando, né, como é uma estrutura de culto à personalidade, também tem sua tropa ali que faz essa seleção, que vai definindo, ó, quem vai vir, quem não vai, né, quem vai ser expurgado. Então,
Por causa do esquema de pirâmide, esses expurgos que estão na base do governo, eles são totalmente aleatórios, né, por causa do recrutamento enganoso. E a agenda? A agenda se omite também. Então, alguém vai saber, por exemplo, que está entrando, participando de um grupo de militância nas redes sociais, mas é em estado assim, não, você vai ser parte de uma alta cultura. Não vai, você vai receber conhecimento vulgar. Quer ver uma vulnerabilidade que tem em todos os esquemas de pirâmide? Os critérios são vagos. Você tem um curso online de filosofia. Pergunta agora para as pessoas qual é o critério para dizer quem é melhor ou pior, quem está aprovado ou quem não está aprovado. Eles saem dizendo, você é um analfabeto funcional, por todas as técnicas de manipulação que a gente viu. Você é um analfabeto funcional, você não entendeu, você não é capaz de entender quem são as pessoas que realmente entenderam, os puros, os impuros, começa com esse discurso, a alta cultura. É a mesma retórica que tinha na seita NCLC do Lino Araújo. Mesma coisa. Grupos alt-right também tem isso aí. A turma que fica em torno do Richard Spencer, a alt-right é diferente. A alt-right tem uma meia dúzia de grupos que fazem todo esse esqueminha aí. Mas todos são iguais, eles vão ter que ter isso aí, esses componentes. Pirâmide, com um círculo interno reduzido, regras vagas, a agenda escondida, e vão criando falsa experiência, manipulação mística. E o recrutamento para as pessoas irem subindo é sempre a partir da enganação. Tá? Um exemplo de manipulação mística, vocês estão vendo como o debate é manipulado por essa gente. Levantamento falso de hashtag. Vocês querem ver uma coisa que acontece direto, né? Os linchamentos. Quem é que definiu, por exemplo, que o Mourão deveria ser linchado? É um grupinho pequeno que fica definindo, esse aqui é alvo. É muito importante ler duas matérias, tá? Tem uma matéria do José Fux, que foi feita em março de 2019, que falou de uma rede, tá? Ele não citou assim, a estrutura hierárquica, mas ele identificou influencers principais. Ali, muito provavelmente, ali seria uma camada, uma camada ali, ou a segunda, abaixo do círculo interno, tá? Porque é o que se via na internet, e tinha camadas menores de influenciadores. Essas pessoas, elas sentem que vão sendo aprovadas ou reprovadas, e não é que está recebendo dinheiro. Não é isso, por exemplo. Imagina, então, a situação em que um sujeito tem um canal de YouTube, 600 mil pessoas, e gostou da ideia do Olavo de Carvalho, né, de ficar xingando as pessoas, sair dando baixaria, e de repente o pessoal falou, olha, provavelmente aí algum recrutador falou, traz esse cara pra turma. De repente a gente viu alguns canais, logo em janeiro de 2019, canais que foram indicados pelo presidente Jair Bolsonaro. Foram indicados. Aí, logo em seguida, né, a pessoa começou a ser aprovada e indicada. Será que essas pessoas, elas entraram numa hierarquia? Muito provavelmente não. Provavelmente alguma pessoa chega e fala, venha, você entra num círculo de aprovação, eles começam a coordenar e falam, olha, eu indico esses, eu indico aqueles, acessem esse canal, ele entra no time de aprovados, influenciadores. Então isso aqui é um nível abaixo. Pode ficar um nível acima, né? Você tem por exemplo, quantos alunos? Vamos imaginar que tem aqui, vamos botar um número aqui, de 1.000 a 10.000 alunos. Então imagina aqui, você tem alunos, mas influenciadores são menores, você não pode ficar também com 300 influenciadores, senão a pessoa vai falar assim, vai ter 26 canais de YouTube? Vão fazer live num horário, o outro, não, você tem que ter um número reduzido. Então, provavelmente, eles mantêm o número reduzido e vão avaliando quais são os mais úteis. De vez em quando, expurgam algum. Esse aqui está discordando, então tem que expurgar. Né? Então, não pode também, tem um nível de crescimento, eles gerenciam isso aí. Então, aí, de repente, a pessoa discordou num ponto, esse aqui, linchem esse cara. Então, Diego Rox, Nando Moura, eles foram aprovados, não significa que eles entraram numa estrutura hierárquica. Muito provavelmente não. Não valeria a pena. Não compensaria. Você teria que meter grana nesses caras aí. E se você falasse, alguém podia revelar o segredo. Melhor coisa para uma seita é você chegar e falar assim: venha, lança um love bombing, né, um bombeamento de amor, igual faz aquele caso que eu contei ali, né, do cara do MBL, lança um bombeamento de amor, vem, você é demais, você é o cara, você é fantástico. 1.500 pessoas aparecendo lá no perfil dele, o cara vai chegando, né?
oh, gostei, gostei e tal, entra no círculo de aprovados, de repente acabou até presidente indicando o canal. Aí. Depois vira vilão, expurgado também. As regras para você participar desse grupo e para ser chutado do grupo são vagas, porque senão o jogo não funciona. Então, uma coisa que você nota muito clara nesse governo Bolsonaro, nesse setor bolsolavista, é como os critérios para você definir quem presta e quem não presta são extremamente vagos. De repente, alguém é chamado de traidor e é linchado de uma forma porque você tem pessoas ali ativando esses linchamentos em grupos específicos, em grupos menores. E onde se viu isso muito claro foi naquela matéria, outra feita por Felipe Moura Brasil para a Cruzoé, chamada Blogueiros de Crachá. Nessas duas matérias, o que se viu? Uma organização, assim, um monte de influencers, né? Na primeira da do Zé Fux, foi dava para você notar uma hierarquia de influenciadores. Quem é que está numa hierarquia fechada? Quem está recebendo? Não, foi falado de influenciadores, ele citou. Isso deixou o pessoal extremamente incomodado. Eu não estou dizendo assim, ó, tal pessoa está nessa hierarquia, pertence ao grupo. Não, não. Mas foram identificados assim, sempre os mesmos influenciadores, participando do quê? De ataques, né? Um monte de coisa que acontece nas redes. Isso é o que a matéria do José Fux mostrou. E a do Felipe Moura Brasil mostrou algo mais. Mostrou uma conversa de WhatsApp aonde você tinha um grupinho de pessoas, eu acho que era de 10 a 15 pessoas, não mais do que isso. Então, essas pessoas estavam nesse grupinho discutindo que o Santos Cruz precisava tomar uma lição. Era uma época do linchamento do Santos Cruz. E blogs relacionados ao governismo, né, estavam, então, criando histórias para associar o Santos Cruz à esquerda. O Santos Cruz ele estava exigindo regras claras, né, para a gestão, e eles fizeram, então, o linchamento, e foi definido ali. Você acha que isso aí eram regras claras para você definir que o Santos Cruz estaria expurgado? Não. São ações típicas de um esquema de pirâmide. Tanto se você tem o recrutamento enganoso, né, quanto também a definição de quem sai, de quem é punido. Tudo aí, então, é vago. Poucas pessoas, olha, ali você pode dizer assim, é círculo interno de 10 pessoas e algumas ali que participam mais ou menos, um pouco abaixo, entre um pedaço desses influencers que participa de decisão. O resto tem que seguir. Tem que seguir e conforme a orientação da liderança. É isso que dá o grande poder, então. O esquema piramidal, ele permite toda essa cadeia de enganação. Você tenta, por exemplo, né, pedir a ementa do curso do Olavo de Carvalho. Peça para você ver. Eles vão sair em campo dizendo, nós só somos os melhores, somos os violentos, e você exige, então, tá, mas me prova, então, por que você é melhor? Você tem algum, qual é o critério que eu tenho para poder fazer esse curso? Não, 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 não. Não, qual é o critério? Quais são os pré-requisitos? Todo curso tem que ter pré-requisito. Não, não, não tem, não tem, não. É só boa vontade, não sei o quê, não sei o quê. Então você não sabe quem está aprovado, você não sabe quem são os melhores, quem são os piores, quem sabe, né? Nada é claro. Aí, de repente, se você discorda deles, vai ser linchado e eles começam a falar: você não tem nenhum entendimento, a sua mente não está preparada para entender isso. Tudo vago. De novo, por quê? No esquema de pirâmide é que isso é feito. A agenda é omitida. E aí, quando você pergunta, quando saiu, por exemplo, a série, a primeira série sobre seitas, a arte da seita política que eu fiz com a Madeleine Laxco, tá aqui o link para o playlist também, tá? Aqui na descrição. Foi em maio de 2019, antes dessa série Regras do Bolsonarismo, quase um ano antes, né? O pessoal vinha aqui e começava a ficar doido, né? Porque eles não admitiam ser chamados de seita, porque existe a omissão da agenda. Você não pode saber o porquê que você está fazendo alguma coisa, né? Porque você não pode saber o objetivo real. Então eles não admitem nem discutir o termo seita. Eles negam, não, teve até acho que foi Ítalo, não sei o que, não é o Ítalo do Terça Livre, um outro Ítalo. Ele falou num programa Pânico dizendo, não, se fosse seita, cadê as fazendinhas aqui para todo mundo estar? Olha só, mas desde o começo em que se estuda seitas, o isolamento não precisa ser físico. Quem disse? Mas é que as pessoas não admitem pensar, porque elas se sentiriam enganadas. O conceito de seitas online já é amplamente estudado. Existe um estudo da Patrícia Thornton sobre cyberseitas.
Existe o Steven Hassan já publicou bastante sobre seitas online. O livro The Cult of Trump, do Steven Hassan, fala bastante da metodologia de seita sendo utilizada no ambiente online. Mas por que então que a pessoa negou que era seita, distorcendo o conceito de isolamento, que não precisava ser físico, pode ser isolamento online. Você se blinda de ver realidades alternativas. Por quê? Porque eles têm que negar a possibilidade que seja seita, e isso é estimulado, essa negação, como parte da omissão da agenda. E a gente observa, então, todos esses 4 itens, assim, sempre recursivos, sempre com vagueza. E qual que é o detalhe disso aí? Então, esse esquema de pirâmide, com toda essa lógica aí da agenda sendo escondida, né, com o uso de manipulação mística, recrutamento enganoso, né, toda essa lógica aí, ela é mantida a ferro e fogo. Então, por isso que eles não admitem sequer falar que é seita. Como que se desmascara um negócio desse aí, né? Primeiro, tá? Se você conhece vê um esquema de pirâmide sectário, né, pela frente, você tem que saber o seguinte: esses caras, eles são, vai ter um monte de gente que tem boa fé, mas tem um monte de enganador e pessoas que já entraram pela lógica da psicologia do peão e acham que estão gostando daquilo ali. Eles vão gostar, por exemplo, de ver pessoas sendo linchadas e eles estão no time dos linchadores. Então, vai ter muita gente que é mau caráter mesmo. Psicopatas vão ficar lá no topo, né, desse tipo de esquema. Então você tem que ser firme nisso aí e desmascarar. Por isso que é importante desmascarar, mas com prioridade de desmascarar a liderança e essas pessoas que são os influencers principais. E os seus bajuladores. Aquilo que a gente já falou nos outros episódios, a dissuasão. Tá? E aí, na hora de desmascarar, lembrar o seguinte: mostrar para eles como que os critérios deles são vagos. Eles vão cair em muito duplo padrão. Por quê? Porque se eles estão decidindo quem é puro, quem é impuro, conforme a conveniência, então eles vão defender coisas que não defendiam antes. Agora o Moro virou traidor. Por qual critério? Porque é traidor. Porque é o esquema de pirâmide que define assim. Não tem algo que ele se comprometeu, alguma coisa escrita, né? Que ele traiu. Alguém pode falar assim: ó, o Moro defendeu esta ideia antes e agora ele deixou de defender esta ideia. E esta ideia foi defendida numa reunião do partido. Não tem nada disso. Então, esse seria o que de uma organização tradicional. Não. Eles definem de maneira vaga e tem que ser assim. Por isso que eles precisam da psicologia do peão para apodrecer esse grupo e tolerar. Porque eles vão pegando as pessoas de menor nível, que a pessoa que tem senso crítico, e vai começar a questionar assim, a pessoa de senso crítico. Cara, qual é o critério para ele ser melhor do que eu? Qual é o critério para ele dizer que eu tenho que ouvir isso aqui e ficar calado? E aí você começa então, colocá-los em situação ruim por causa exatamente da vagueza. Então, se eles estão dizendo que são de uma alta cultura, que eles querem arrumar a educação, então pergunta, cadê a ementa do cursinho? Cadê a ementa do cursinho online de filosofia? Eles não podem entregar. É isso que é interessante. Esquema de pirâmide não é que não quer entregar, ele não pode ter regras claras. Ele vai ter que, dia após dia, usar essas regras vagas e tem que expor o uso dessa vagueza, o uso desse truque. Porque é isso que faz com que eles, primeiro, eles vão ter que usar duplo padrão, eles vão ter muitas pessoas que são expurgadas, só que as pessoas não sabem o porquê. Então, essas pessoas que são expurgadas, elas têm que passar primeiro com um período de quarentena, claro, né? Mas depois, você pode falar assim, tá, agora que tu foi expurgado, você quer, então, ajudar a gente a desmascarar esse grupo aí? Porque aí a pessoa vai poder mostrar para a pessoa que ela foi enganada. Tem que tomar cuidado porque algumas pessoas voltam. Você viu lá, por exemplo, aqueles 10 deputados que foram para a China, Carla Zambelli, Bibo Nunes, Daniel Siqueira, eles, em vez de sair no expurgo, que era um expurgo que estava no dia 17 de janeiro de 2020, né, de 2019, desculpa, em vez de deles saírem, né, e era um expurgo para alguns, eles ficaram e se tornaram bajuladores. Então eles têm que tomar cuidado. Por isso é bom ter uma quarentena. Quando a pessoa fica, aí roda a psicologia do peão. O comportamento dela vai ser mais vulgar. E isso é gerenciado também pela pirâmide. Porque eles precisam garantir que isso aconteça. Sempre é a lógica de um líder abusador com um círculo interno pequeno. A partir disso, vai ter que ser pirâmide, porque não está entregando algo real. Por exemplo, se fosse entregar algo real, a pessoa que está ouvindo que ela vai pertencer a uma alta cultura, ela tinha que ter uma forma de poder validar. Mas não pode. Então, se a pessoa começar a perguntar demais, ela tem que ser expurgada, ela vai ser linchada. E é assim que esses grupos funcionam. Então, a pessoa começa a fazer pose. Você não entendeu nada, você não entendeu nada. Então, você entendeu?
Eu entendi. Então, me mostra então aí quais são os melhores do seu grupo, quais são os critérios para dizer quem é melhor. Prove. Vocês não são autocultura? Quem são então os melhores e prove o que são. Você vai ver que vai vir só conversa, esperneio, xingamento. Por quê? Porque se a pessoa for de boa fé, ela foi enganada. E se ele for das camadas que está na parte já de formas de recrutamento enganoso, ele é um espertalhão querendo enganar você. Com diferentes níveis de enganação. E é assim que sempre funciona. Então, quando você está ciente de que você está diante de um esquema que é vago, né, que está omitindo a agenda, então você tem que, primeiro, desmascarar o líder e esses principais espertões. E quando você desmascara, você está revelando a agenda dele. Se você não precisa fazer teoria da conspiração de volta, por favor, né? Então, quando a gente vê que eles estão linchando alguém para dar privilégio a cargos de pessoas desqualificadas, isso não é nenhuma teoria da conspiração, isso é claramente observável. Olha o nível de gente que de repente o pessoal começa a arrumar pretexto para poder linchar alguém. Então, Santos Cruz. Santos Cruz, ele está querendo proteger a esquerda e quer então a volta do PT ao poder. Era tudo uma mentira que foi inventada pelo pessoal das camadas de cima. Aí o pessoal falava, não, mas isso aqui é tudo espontâneo, espontâneo. Tá, tem alguns, a maioria é incauto aqui embaixo, que foi feito de besta e pela dissonância cognitiva ele tem que se sentir parte de um movimento espontâneo. Ele está mentindo para ele próprio, porque as evidências ficam claras para mostrar que não é espontâneo, mas se você mostrar, ele vai negar. E o pessoal aqui de cima está mentindo para poder que o esquema não seja percebido. Por isso que eles ficam tão transtornados com a CPMI das fake news. Né? Eu, por exemplo, eu já usei pseudônimo. Falaram que era perfil falso? Não, era pseudônimo. Eu usei pseudônimo. Parei de usar. Na hora que deu uma merda, deu aquela questão lá que eu repercuti a notícia de uma desembargadora sobre Marielle, e tenho aqui um vídeo, queria que vocês dessem uma olhada, que eu explico mais detalhes do que aconteceu. Em 8 minutos eu explico. É um vídeo de 18 a 20 minutos, mas em 8 minutos, nos minutos iniciais, eu explico o que aconteceu. Mas eu, na época, eu falei, não, então já que deu isso aí tudo, eu não uso mais, já que vazaram a minha identidade, eu vou botar minha cara e acabou. Não tem problema. Mas para eles é diferente. O esquema de levantamento de hashtag, o esquema de linchamento não pode ser descoberto, que é o coração da coisa. Então, por isso, olha só a importância da CPMI das fake news. É o coração da coisa. Você ter uma rede de perfis falsos, de manipulação de debate, isso o que eles estão fazendo é o quê? Implementando a manipulação mística. Que é fazer o quê? As pessoas se sentirem parte de uma manifestação do povo quando é tudo artificial. Tudo artificial. Tão artificial quanto se fosse aquelas holografias, né, da seita Ordem do Tempo Solar, do Luke Jorré. Então eles estão com medo de serem descobertos na CPMI das fake news e sabem que produzem tudo de uma maneira extremamente artificial. E o recrutamento é enganoso. Então eles vão sempre trazendo pessoas para o grupo. Esse aqui o cara é bom. Olha o Siqueira Júnior. Daqui a pouco o Siqueira Júnior está no grupo. Discordar de alguma coisa, pode ser linchado. Assim como o Nando Moura já foi linchado. Não precisa dizer que essas pessoas que estão puxando aqui, né, para níveis menores, até de influencer, vão estar numa hierarquia. Não, provavelmente não. Melhor que nem saiba. Mas o partido é útil, traz. É inútil, começou a discordar. Esse cara tá com muito senso crítico, linchem ele. E é assim que funciona. E vocês vão ver todos esses exemplos aqui diariamente. E agora vocês já sabem o que é, como é que funciona. Exponham, entrega a agenda desse pessoal. O pessoal, quando eles vêm reclamar, onde já se viu você falar que é seita? Então você também é seita. Tudo bem, você quer chamar de seita, tudo bem. Mas defina o que é seita. Vai começar o esperneio, entendeu? Então, esse tipo de trucagem, né, mostra que esses caras aí, eles vão viver, então, tendo que proteger a pirâmide. Beleza, gente? Então é isso, tá? Sempre tenham em mente esses 4 pontos aqui, né? O círculo interno reduzido, com regras vagas, tá? A omissão da agenda, a manipulação mística e o recrutamento enganoso. Essa esteira girando, isso aí faz o esquema de pirâmide, né, se mover, e aí o abuso prossegue. Seja isso dentro de uma cúpula de um governo de culto à personalidade, especialmente numa autocracia, ou em qualquer seita política, em qualquer tipo de seita destrutiva que você analisar. Beleza? Então aqui, eu já tinha avisado na parte 10 dessa série, né, e essa aqui é a parte 11, que a gente tinha concluído lá. Mas esse aqui é um extra que precisava ter sido feito,
E esse esquema de pirâmide é que gerencia os outros 10 itens. Eu devo ter outros vídeos ainda para essa série, mas não mais de regras, tá? Mas com uma série de perguntas a serem respondidas. Outro com a apresentação das fontes, né? E coisas assim bem de detalhes. E não deixem também de acompanhar a seção deste site que tem a playlist Autópsia Moral, em que eu faço análises com esses exemplos assim diariamente. Todo dia, pelo menos, tem uma em que eu faço comentários de posts, de vídeos deles, não para atacar pessoas, né, mas para demonstrar o truque acontecendo, todos esses truques que a gente viu aqui, né, nas 10 regras do bolsonavismo, né, e na verdade agora são 11 regras, né. A 11ª é o esquema de pirâmide, e é a mais fundamental no final das contas, porque sem o esquema de pirâmide, o resto não acontece. As pessoas iriam descobrir que na verdade tudo não passa do quê? Da instilação, né, para que as pessoas se submetam a uma liderança, a partir de um falso senso de elitismo, que elas vão ter que ficando cada vez mais dependentes do líder, assumindo uma postura extremista para poder se isolar, né, da visão do mundo exterior e manifestando comportamento antissocial, e isso é que também vai ampliando tanto a dependência quanto o extremismo, e isso impede que elas descubram que esse falso elitismo que elas receberam é falso, né? E aí um bando de pequeno, tá, de espertalhões fica se aproveitando do resto. E aí o esquema de pirâmide é essencial para isso, para que elas não descubram os truques, para que se achem, né, uma elite quando não são, se achem uma alta cultura quando são apenas militantes de internet e recebendo conhecimento vulgar, acham que estão sendo purificados, mas estão apenas se submetendo a um líder e ficam aí ouvindo, sendo manipulados durante todo o dia. Essa manipulação é operada pelo esquema de pirâmide. Beleza, gente? Era isso aí. Valeu, um abraço.